boa noite a todos os nossos ouvintes aí, os nossos colegas corretores de imóveis. Mais uma vez, para mim é um grande prazer estar aqui, trocando ideias e podendo compartilhar aí com os nossos colegas corretores como é que está a convivência aí geral em nosso mercado imobiliário, nossos contratos. Então, eu que agradeço muito. Perfeito. Hoje vamos falar um pouco sobre contratos imobiliários, né, nesse momento de pandemia. E o Dr. Marcelo ele vai apresentar aqui algumas reflexões, algumas sugestões, né, alguns exemplos do que vem ocorrendo no mercado, de que forma o mercado vem praticando, né, em especial essas tratativas, né, de renegociações. Mas antes de darmos início a essa live, eu vou ler rapidamente aqui o currículo do Dr. Marcelo Fonseca Santos, advogado e corretor de imóveis, colega, pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV, membro de comissões da OAB São Paulo e do Instituto de Direito Privado, IDIP, e sócio do escritório de advocacia Fonseca EIAS, Sociedade de Advogados. Logicamente, além de grande professor aqui e mestre no CREA São Paulo, trazendo sempre muita informação. Marcelo, antes de eu dar a palavra a você, gostaria que você fizesse algumas observações preliminares, né, em especial sobre os contratos imobiliários, e nesse momento, né, de grande dificuldade econômica em que estamos vivendo, né, os contratos imobiliários têm aí as suas características específicas, né, são contratos de trato sucessivo, né, aquele contrato geralmente de longo prazo, ele envolve muitas vezes grandes recursos, e por muitas vezes, trazendo um exemplo concreto, uma compra e venda, isso tem ali a sua especificidade. Então, eu gostaria que você desse um panorama geral, né, um panorama preliminar, para que a gente pudesse aqui responder algumas perguntas. Já convido você, corretor, você, corretora, você, internauta que nos acompanhe, para que faça a sua pergunta, envie para nós um questionamento, para que a gente possa aqui também usufruir, tirar proveito aqui desse bate-papo e ter essa oportunidade de tirar a dúvida com o nosso palestrante. O momento, obviamente, é muito triste para o mundo inteiro, e para nós, assim, com relação ao mercado imobiliário, ele é muito significativo porque a gente estava começando a ter uma retomada do mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário, como nós que estamos aí nesse dia a dia, tanto eu advogando quanto com os corretores, com as imobiliárias, o que eu percebo é que estávamos todos otimistas com o mercado imobiliário, com a procura de terrenos para incorporações, com a retomada de lançamentos, com um reaquecimento desde o final do ano aí do mercado imobiliário, da procura por novos investimentos, por novas aquisições. E a pandemia pegou todo mundo desprevenido ao ponto de agora o mercado ter retraído novamente. O mercado imobiliário e a construção civil são muito importantes, é um termômetro muito importante para o país, né? Não só pela questão da empregabilidade, mas justamente pelo teu comentário, pela tua sabedoria de que os contratos imobiliários eles são de médio e longo prazo e eles têm uma parcela significativa de volume de dinheiro negociado, né? Ele movimenta instituições financeiras por conta dos financiamentos, por conta até do financiamento do banco com a obra em específico, e principalmente atinge toda a nossa profissão, né? Nós temos muitos corretores trabalhando em lançamentos que estavam aí há um certo tempo com um pouco de estagnação, e com a retomada do mercado, estava todo mundo esperançoso que tudo isso ia novamente, a gente ia ter de novo um ciclo de prosperidade, de novos lançamentos, consequentemente, com os lançamentos, a retomada também dos negócios com imóveis de terceiros, as locações, e agora parou tudo, né? E além de, nesse momento, estarmos parados e já termos uma retração constatável e mensurável,
nós temos aí uma retomada que vai partir do zero, porque nós vamos ter uma mudança social de comportamento, uma mudança nos investimentos, nos fundos imobiliários, nos investimentos, no endividamento que as pessoas vão se propor para a aquisição de imóveis. Muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão tendo redução de seus vencimentos, de seus salários, autônomos estão sendo prejudicados, profissionais liberais. Então, tudo isso vai refletir durante bastante tempo no mercado imobiliário como um todo. Com relação aos contratos, sem dúvida nenhuma, tanto os firmados antes da pandemia, quanto as relações jurídicas que foram firmadas na semana pré-quarentena, vamos dizer assim, todos eles foram objetos e estão sendo objetos de uma série de modificações e de propostas, inclusive legislativas, que a gente vai deixar mais para o final, a proposta de lei 1179, né, do senador Anastasia, que visa aí criar um regime jurídico temporário transitório para esse momento. Mas fato é que, com certeza, diversas pessoas estão preocupadas em como honrar suas obrigações contratuais, um pouco sem saber como fazer, e acho que é muito importante mesmo até para a nossa carreira, para a nossa profissão de corretor, mostrar como o corretor pode e é muito útil para a sociedade e para esses negócios e essa realocação de valores e renegociação de contratos nesse momento. Perfeito. Eu gostaria, Marcelo, até para que a gente desse um panorama, né, para os nossos amigos corretores e corretoras, que você falasse um pouquinho da teoria da imprevisão, né? Nesse momento, né, o que traz o Código Civil a respeito em relação à onerosidade, né, à excessiva onerosidade? Como é que o Código Civil se posiciona em relação àqueles, não só a teoria da imprevisão, mas também aqueles blocados jurídicos, né, o rebus sic stantibus, ou pacta sunt servanda? Vamos transformar isso numa linguagem mais popular, né? O que significa, até para que a gente traga um pouquinho desse panorama para os colegas. Sim, é importante que os colegas entendam que os contratos, eles têm, o Código Civil tem uma proteção para questões de imprevisibilidade, né? O que a gente chama de caso fortuito ou força maior. Então, o Código Civil ele estabelece algumas regras para situações que não estão previstas expressamente nos contratos. Primeiramente, é sempre importante salientar que todo contrato ele tem sua função social e ele tem como base o dever de negociação e de boa-fé. Então, por exemplo, se eu perco o meu emprego, eu não posso simplesmente deixar de pagar as minhas obrigações contratualmente firmadas por conta própria, né? É justamente o que você comentou sobre o pacta sunt servanda. O que é esse brocardo do latim? O contrato ele faz pacto, ele faz lei entre as partes. E dentro desse contexto de lei entre as partes, eu não posso fazer o que a gente chama de justiça com a própria mão. Eu não posso simplesmente falar, olha, eu perdi o emprego e não vou pagar. Eu preciso, pela boa-fé, abrir um canal de negociação para o meu credor, o credor da minha obrigação, aquele com quem eu contratei, informando determinadas situações que estão regidas pelo contrato ou situações que estão imprevistas no contrato. No caso da pandemia, por óbvio que não há uma cláusula contratual especificando que, em caso de pandemia, não precisa pagar mais o contrato, né? A pandemia é um exemplo de um fato que está fora do controle das partes, que não está previsto no contrato. Então, nós devemos, portanto, utilizar a teoria da imprevisão, comprovando a onerosidade excessiva causada por aquele fato imprevisto, para que eu possa renegociar o contrato de forma a criar um novo equilíbrio, né? Porque
dado a circunstância imprevista, houve um desequilíbrio do contrato e eu não vou conseguir honrar a obrigação na forma pactuada, na forma contratada. Eu sempre sugiro muito a utilização da negociação com base na boa-fé, com base na função social do contrato, de abertura de canais de resolução amigável de disputa, ou seja, o uso da mediação, o uso da negociação, o uso da conciliação, o uso da arbitragem. E aí eu vejo um campo aberto para o corretor como intermediador do negócio, como uma pessoa que aproxima as partes. Eu vejo um bom momento para o corretor buscar uma fonte de trabalho e renda nesse momento, aproximando as partes e auxiliando na negociação e até mesmo na formulação de um aditivo contratual para que ajuste o reequilíbrio do contrato ou até a sua resolução. Como é que isso se dá? Quando eu tenho, pela aplicação da onerosidade excessiva, da teoria da imprevisão, e eu renegocio as condições do contrato, não quer dizer que eu não vou nunca mais pagar. Então, por exemplo, num caso de um trato sucessivo, aí é o diferimento, né? É uma reformulação das condições de pagamento, das condições de mora, de multa, para cada caso específico, seja de uma incorporação, seja de uma locação, por meio de um terceiro, quando eu não tenho acesso a outra parte contratante ou quando eu tenho certas dificuldades para negociar, seja por falta de recurso emocional, por falta de recurso técnico, e aí é por isso que eu vejo o corretor como uma peça muito importante nos contratos imobiliários de auxílio e de fomento para a manutenção do mercado, como negociador, como formulador de termos e contratos e aditivos para esse reequilíbrio contratual. Excelente observação, doutor Marcelo. Eu sou suspeito, né, mas eu tenho muito prazer em mencionar que o corretor de imóveis, né, é a única profissão que está lá no Código Civil, no 723 e seguintes, né? E o corretor, ele realiza a mediação, né, aproximando as partes, buscando um resultado útil. Perfeito. Então, um momento muito importante para você, corretor, você, corretora, definitivamente pacificar a importância, né, desse profissional no mercado, porque, sem dúvida alguma, existem muitos conflitos, como bem colocou o doutor Marcelo, em especial em locação, que é o que nós todos os dias acompanhamos aí nos noticiários, que estão aí passíveis e necessitando, né, de um mediador, né, de alguém que possa trazer ali elementos, não só jurídicos, mas também em relação à função social do contrato, não é verdade? Né? Ninguém quer não cumprir o contrato, e a finalidade do contrato é cumpri-lo até o final, porque, vamos pontuar aqui um exemplo, um contrato não residencial. Né? Ali funciona uma empresa, ali existem diversos funcionários, diversas famílias que, né, subsistem daquela atividade profissional, existe um empresário que faz o seu recolhimento de impostos. Então, sem dúvida alguma, o senhor muito bem colocou, momento oportuno, né, para que você, corretor, você, corretora, se posicione, né, perante seus clientes, se posicione perante o mercado e possa trazer aí soluções, né, não somente ao conflito, mas soluções para caso a caso. E trago até uma informação, se você me permite, Marcelo, rapidamente. O Cresce, nosso presidente José Augusto Viana Neto, está desenvolvendo com a JUCOM, né, a Junta de Conciliação, um grande grupo de trabalho, um projeto para conciliações, né, isso digo para os inscritos, né, pessoa física e jurídica, um projeto para conciliações. Né? Então, o corretor ele poderá trazer aqui o locador e o locatário e será designada uma audiência de conciliação, onde haverá, né, um corretor de imóveis, né, um conciliador, que fará a tentativa ali da solução daquele conflito, né, tentando buscar a melhor solução. Então, essa é uma forma que o CRES São Paulo está desenvolvendo para poder não só prestigiar, mas mostrar à sociedade, né, o quão importante é
não só o conselho, mas a profissão, e o quanto essa profissão poderá contribuir para o restabelecimento de muitas atividades empresariais e também, sem dúvida alguma, locações residenciais. Mas É, desculpe atrapalhar um pouquinho o seu raciocínio, é que achei muito pertinente o comentário e até colocar aqui essa informação que nós já mencionamos, mas é sempre bom reiterar. eu sou um defensor muito forte dos meios de solução de conflitos de forma amigável. Inclusive, o ano passado eu dei uma palestra sobre isso para alguns corretores. Esse ano, a minha quarta nobre vai também de novo sobre esse tema, mas mais voltado para outras formas de resolução, como a mediação, como a conciliação. Eu acho excelente essa iniciativa do Cresce. Eu acho que é muito importante diminuir ao máximo a judicialização dos conflitos, por diversos motivos, motivos econômicos, motivos emocionais, e acho que o corretor, independente dele ser o administrador do imóvel ou não, e aí é o que eu vejo, essa oportunidade que você bem pontuou, do corretor, ele se colocar à disposição, porque ele é um técnico no assunto, ele é uma pessoa que está isenta de questões emocionais, ele é uma pessoa que vai evitar que depois esta relação, porque a pandemia vai passar, né? Pelo menos essa é a nossa maior esperança. Ela, em algum momento, ela vai passar. Ela passando, esses contratos de locação, eles têm ainda que ser cumpridos. Então, para que se preserve a relação, não só jurídica, mas a relação entre as partes, é muito importante ter uma pessoa deslocada, uma pessoa que esteja de fora da relação, locador, locatário, intermediando esse negócio, intermediando para que não haja o conflito, para que não se chegue a um conflito, para que se mantenham as relações jurídicas, porque, afinal, nós temos que pensar nas duas pontas, né? O locatário, quando é uma pessoa jurídica, ou mesmo uma pessoa física, vindo a perder o emprego ou não, mas tendo uma queda de renda, a pessoa fica angustiada sobre como solucionar o seu problema, dentre outros diversos problemas que estão passando por sua cabeça. O locador, por sua vez, muitos locadores dependem daquele dinheiro também para sobreviver. Então, é preciso que, nesse momento, haja um jogo de ganha-ganha e não de perde-ganha. O locador precisa receber, ele precisa manter a sua renda também, mas ele tem que saber que ele precisa ajustar com o locatário. É melhor ter um locatário pagando um pouco menos num período pré-determinado com um aditivo firmado, do que perder esse locatário, do que ter uma inadimplência e não conseguir executar uma ordem de despejo que nesse momento nem está sendo concedida. Se o projeto de lei passar, talvez a gente tenha uma situação de não cumprimento de ordens de despejo até outubro. Nós temos um judiciário abarrotado de questões a serem solucionadas, por isso, volto a frisar, essa iniciativa do Cresce é muito importante, e a iniciativa do corretor de se colocar à disposição para aproximação e negociação das partes é imprescindível, por ele ser o expert no assunto imobiliário e porque ele, mais do que nunca, se mostrar valoroso, ele mostrar como ele tem um valor importante, porque isso é uma questão humana. Não dá para fazer uma negociação fria por meio de um meio tecnológico. Mais do que nunca, é importante a intervenção humana para a aproximação do caso a caso. A própria justiça tem tratado o tema, tem diversas sentenças de reequilíbrio contratual por essas teorias de imprevisão, onerosidade excessiva. Existe uma outra teoria, que é a teoria da base do negócio, que é a teoria defendida pelo José Simão, professor da Universidade de São Paulo, que na verdade, as questões nem estão tão só ligadas à imprevisão, mas sim também estariam fortemente vinculadas à base do negócio. Quando o negócio foi firmado, existiu uma base, existiu uma expectativa, e essa base foi alterada. Todavia, caso a caso, deve ser estudado, porque, ao mesmo tempo que a maioria das pessoas estão
tendo uma série de prejuízos e passando uma série de dificuldades, você tem alguns empresários que estão ganhando muito dinheiro. Então, por isso, deve ser avaliado caso a caso. Perdeu o emprego, teve uma diminuição no seu rendimento, é um bom inquilino, está há um certo tempo no imóvel e nunca inadimpliu, por que perder este locatário? Porque, não vou pagar mais nada. Mas e o locador? Se o locador morrer de fome, também não vai resolver. Então, a gente precisa de uma solução de consenso, como eu disse, de ganha-ganha. E acho, por isso, volto a frisar mais uma vez, o corretor é muito importante nesse momento, ele entrar em contato com seus clientes para se colocar à disposição como técnico no assunto, como pessoa que está deslocada, mas está ali à disposição para auxiliar ambos, locador e locatário, comprador e vendedor, promitente vendedor e promitente comprador, né? É exatamente essa pergunta aqui do Renato Azevedo, né? A teoria da imprevisão pode ensejar a resolução do contrato? E aí tem uma outra pergunta muito próxima, que é da Patrícia Souza. Deixa eu só verificar aqui. Perdão. É do Ricardo Bernal. Referente aos contratos de locação residencial, temos alguma decisão judicial para suspender o pagamento dos mesmos? Pois tem muito cliente que estão utilizando do momento para tirar proveito, infelizmente. Comentário interessante do colega Ricardo Bernal. Mais para frente até a gente vai falar sobre fake news e cybercrimes, né? Mas eu acho que a grande questão é que nós não temos como controlar o comportamento humano, né? Obviamente que algumas pessoas podem tentar se valer do momento para obter algum tipo de vantagem, mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. É por isso que eu volto a frisar, acho que é importante analisar caso a caso. Vamos primeiro responder a primeira pergunta. Sim, a teoria da imprevisão pode ensejar a resolução, ela é um dos motivos de resolução. Todavia, caso a caso, isso vai precisar ser levado ao judiciário, caso não as partes não consigam uma negociação de forma amigável. No judiciário, o juiz vai analisar. E, como o direito é uma ciência humana, não é uma ciência exata, apesar da teoria da imprevisão poder ser usada para a resolução do contrato, o juiz é quem vai avaliar se as condições, obviamente que ninguém fica contratado obrigatoriamente. Aí vão as questões de detalhes de caso a caso, aplicabilidade de multa, a aplicabilidade da própria teoria para a resolução do contrato. Mas, conforme previsto pelo Código, sim, a teoria da imprevisão pode ensejar a resolução. Com relação aos locatários, a pergunta da segunda corretora. Como eu disse, você não tem como controlar quem está usando de boa-fé ou má-fé. Na negociação amigável, se subentende boa-fé e transparência como uma das características para uma negociação válida, para uma mediação, para uma resolução do conflito de interesses, né? Quando a gente fala em conflito de interesses, não necessariamente é briga. Há muito uma confusão semântica de que o conflito é brigar. Não, o conflito de interesse é a contraposição de um interesse meu com o seu interesse, apenas isso. Então, se, de acordo com a negociação, não se chega a um termo, como eu volto a frisar, é importante também pensar na figura do locador, é importante pensar na figura, inclusive, do administrador do imóvel, né? Se for ao judiciário, o juiz só dará uma suspensão total de uma locação por um período se ele entender que isso é plenamente aplicável. O judiciário não tem necessariamente suspendido ou deferido a locação 100% para o final. O que o judiciário pede, que o papel aceita tudo, então o judiciário ele demanda provas, é uma questão de ônus de prova. Eu preciso comprovar que eu não tenho condição de pagar absolutamente nada e pedir este amparo, e o juiz tem que estar convencido de que eu realmente não tenho condição nenhuma de arcar com a locação para que ele possa, com segurança jurídica, suspender por 1, 2, 3 meses a locação. O que tem ocorrido é uma diminuição do valor da locação
para pagamento a posterior. Muitas vezes, obviamente, sem a aplicação de juros e mora, isso também caso a caso, porque assim, quando eu peço para não pagar 100%, eu estou pedindo uma moratória. Né? Eu estou dizendo, olha, eu não vou pagar nada. E aí é aquilo que eu estava no começo da nossa conversa falando. Não é porque eu perco o emprego que eu não tenho a obrigação de pagar. Isso não me isenta de pagar, eu tenho que dar um jeito. Então, se eu levo à justiça, o juiz vai analisar caso a caso se realmente eu não tenho condições de pagar nada, porque isso vai comprometer minha subsistência em absoluto. Caso contrário, o juiz não vai dar, ele não vai zerar o aluguel, ele vai reequilibrar o contrato caso a caso, como tem sido feito pelo Judiciário de São Paulo. Você mencionou o projeto de lei do senador Anastasia, né? O nosso amigo aqui, corretor de imóveis, Cláudio Milheiro, um grande abraço, Cláudio. Ele pergunta, né? O projeto já está valendo? Ele ainda está em trâmite? Ele está em trâmite ainda, ele já foi aprovado no Senado. Ele é um projeto escrito pelos professores da USP e da PUC, da área de direito civil, para regular de forma transitória as relações de direito privado, né, os contratos em geral. Existia uma parte que estavam estabelecidas normas enunciadas aí para as questões de locação, mas que foi retirada e com concordância praticamente de todo o campo jurídico, porque tanto a lei de inquilinato quanto o Código Civil já estabelece condições para negociar as questões de locação. Então, que não haveria necessidade de estabelecer regra transitória para locação. Mas ainda é um projeto, ele está na Câmara, mas ele ainda não foi aprovado, depois ele tem o trâmite constitucional de passar na mão do presidente e voltar para casa para poder ser promulgado e sancionado e promulgado. Perfeito. A respeito do projeto de lei, o senador Anastasia ele excluiu o artigo 10º, né, que tratava sobre o prazo, né, de locação, do pagamento de locação, e oportunizando o não pagamento até outubro, se eu não estou enganado. É isso mesmo. O fato dele ter excluído, né, esse artigo, deixando eventualmente o judiciário, né, se posicionar, né, para cada caso concreto, não poderá trazer talvez uma insegurança jurídica pelo fato de não ter uma base, né, legal por prazo. Eu queria conhecer a sua opinião a respeito disso. Então, eu sou da corrente que o Código Civil e a Lei do Inquilinato já proporciona ferramentas para essa negociação e eventual judicialização, o amparado para o judiciário dar decisões fundamentadas nessas leis do inquilinato e do Código Civil para regular caso a caso. Eu acho que justamente deixar uma moratória até outubro de forma geral, você ia criar uma desigualdade, porque muitos locadores, eles dependem da locação para subsistir. Então, vamos imaginar um casal de idosos que tem 2 apartamentos alugados, uma aposentadoria irrisória, ou até mesmo, às vezes, ainda não concedida pela Previdência, e eles precisam da locação para viver, e eles têm aí uma moratória da locação até outubro. Como é que ficaria essa situação? Então, acho que a decisão de tirar essa parte do projeto foi acertada e eu acho que as pessoas não precisam chegar à judicialização para se acertar. Eu acho que a gente volta para todo esse contexto que a gente vinha conversando. Eu acho que é uma boa oportunidade para até os corretores, sendo administradores ou não, tentar auxiliar seus clientes a resolver esses conflitos de interesses por meio de mecanismos mais ágeis e mais equilibrados entre as partes, ou se não, realmente deixar na mão do judiciário, porque o judiciário, ele justamente, por avaliar caso a caso, como num caso desse exemplo que eu dei, do locador que depende da locação para viver, ele não ficar até outubro sem receber nada, porque aí nós vamos ter uma reversão da situação. Eu fico sem pagar 100% até outubro, tendo condições de pagar, porque aí você abre uma janela para os oportunistas, né? Como a corretora, nossa colega aí comentou, de não pagar, não vou pagar, vou jogar para frente, e aí o locador morre de fome. Aí eu não solucionei o problema social, né? A lei ela não está para criar desigualdade, né? Então, eu acho que
dado que há um maior controle por parte do judiciário de caso a caso do que colocar todo mundo numa vala comum e aí você deixar uma série de pessoas em desamparo. Interessante reflexão. Nós, aqui em algumas pesquisas, né, e até consultando outros órgãos, observamos que uma média de 75% a 80% das locações, né, em especial residencial, são locações de um único proprietário, ou seja, aquele proprietário tem apenas um único imóvel. E esse imóvel compõe renda, né, para que ele possa garantir ali a sua subsistência, a compra de medicamentos, planos de saúde, enfim, muitas vezes o valor do aluguel é até maior do que da própria aposentadoria. Então, como você bem colocou, né, não poderia resolver o problema de um e causar um grande conflito, um grande problema para outro. Exatamente. Por isso até a gente mantém esse contexto da importância profissional nossa em auxiliar as partes, porque se o meu locador morrer, eu estou perdendo um cliente. Se meu locador parar para pensar e falar, poxa, eu fiquei sem receber e ninguém me ajudou, o negativo sempre fica mais premente, fica mais marcado na mente da gente. Então ele vai falar, poxa, eu fiquei sem receber minhas locações e ninguém me ajudou. Agora que tem que alugar de novo, aparece um bando de gente querendo me ajudar a alugar. Mas aí eu já passei as dificuldades, eu já passei fome, ou eu já até morri, e aí meu herdeiro vai falar, poxa, ninguém ajudou. Por isso que eu insisto na valorização profissional nossa, de nos colocarmos à disposição das partes, dado que nós somos intermediários, né, de negócios imobiliários, nós temos sempre dois clientes, né? Nós não temos um cliente só, nós não defendemos o interesse de um só na relação imobiliária. O corretor ele está ali defendendo os dois interesses, até como eu sempre falo, né? O cliente que aluga hoje vai comprar amanhã. O cliente que hoje loca um imóvel, amanhã ele compra outro, loca com você de novo. O seu bom trabalho e a sua sempre disposição em ajudar é o que te mantém sua carteira. Você, às vezes, não é administrador, mas quando você auxilia profissionalmente alguém e esse alguém gosta do seu trabalho, gosta da sua predisposição, da sua proatividade, amanhã você vira administrador. Amanhã você marca a pessoa de forma positiva. A pessoa vai falar, poxa, aquele corretor ali no momento difícil estava comigo. Aquele advogado que estava comigo no momento difícil, ele estava comigo. Isso é uma questão, como eu falei há pouco tempo atrás, que a tecnologia não consegue abarcar. A tecnologia não consegue abraçar essa parte humana. E é esta questão humana que, nesse momento, vai fazer a diferença. E que depois, no futuro, quando o mercado retomar, com certeza vai retornar positivamente para o corretor. Você fez uma menção interessante, que é a possibilidade do corretor de imóveis, da corretora de imóveis, desenvolver a atividade profissional para a intermediação, né, para a mediação de eventuais conflitos, né? Lógico que aquele corretor, aquela corretora que tem aí a sua carteira de administração, ele, sem dúvida alguma, convencionou honorários ali para a administração. Então, está dentro ali da atividade profissional dele, né, realizar a solução desse conflito. Mas aqui a Cida Garcia e também a Rosana Brandão Gonçalves, na essência, elas perguntam como ser remunerado com essa assessoria, né? Vamos imaginar que exista uma alocação onde o locatário paga direto ao locador, mas nesse momento ele tem algum conflito, ele não sabe o que fazer, não sabe de que forma fazer um aditamento, de que forma mandar uma notificação, e prerrogativa é essa aí do corretor de imóveis, né? Ele tem essa competência técnica, ele foi instruído para isso. Então, elas questionam como fazer uma mediação de um locador e um locatário nesse momento de conflito. Isso. Então, vamos partir para dois exemplos. O corretor que já é administrador e o corretor que não é o administrador e quer ser remunerado por esse trabalho. Então, aquele que é administrador, ele deve sempre pensar o seguinte: a manutenção da locação mantém a minha administração. É melhor que eu me ajuste também, ajude a reequilibrar o contrato e também mantenha a minha remuneração de administrador, né? Mantenha a relação
a boa relação entre o locador e o locatário, mantendo a minha remuneração. E, para quem não é o administrador, firmar uma proposta, formalizar a proposta por escrito, seja por aplicativo de mensagem, por e-mail, porque são documentos válidos, são provas documentais, para fazer essa eventual negociação. Não importa o meio que ela está sendo feita, obviamente a distância, seja por meio de um Skype, de um Zoom, de um vídeo, de um Hangout, de um vídeo do WhatsApp, não importa. Ele vai desenvolver um trabalho e vai desenvolver o quê? Um contrato, um aditivo para o reequilíbrio contratual. Não importa se é um documento de 1, 2, 10 páginas. Este documento vai demandar hora de trabalho. Então, o que eu sugiro para o corretor é, olha, eu vou... Primeiro, assim, lembrando que é do interesse do corretor a manutenção da sobrevivência do locador, do locatário e um marketing positivo dos seus clientes. E da remuneração direta é firmar com as partes uma remuneração para fazer o documento que mantenha a segurança jurídica daqueles dois renegociadores, tá? do contratante e contratado. Então, o que eu sugiro é, olha, estabelece, vou fazer um aditivo, há uma modificação aqui, vai ficar mais tempo, vai ficar menos tempo no imóvel, porque vai para outro imóvel de menor valor. Olha, eu tenho uma empresa de álcool em gel, então pelo contrário, eu quero pular para um imóvel de maior valor. Então, tudo isso é trabalho. O trabalho deve ser remunerado. E como remunerado? Propondo-se um valor na base do negócio, do valor do negócio, do valor hora. Aí o corretor ele vai estabelecer o quanto a precificação dele, né? Perfeito. De acordo com a complexidade, né, da mediação e da análise, né, de possibilidades, o corretor pode arbitrar ali os seus honorários. Ainda sobre locação, temos 2 comentários aqui. Um do Dr. Marcelo Ponce. O Dr. Marcelo Ponce é um advogado aqui do Cresce, trabalhou muitos anos no atendimento virtual, é muito simpático, muito solícito. Então, um abraço aqui ao meu amigo Marcelo Ponce. E ele menciona o seguinte: acredito que neste momento é o momento que o corretor deve se destacar na profissão, se antecipando a possíveis problemas que possam ocorrer na relação e demonstrando que está sendo proativo e prontificando a resolver soluções amigáveis no ganha-ganha e não no perde-perde. Exatamente todo o exemplo que você acabou de trazer, né, Marcelo? Exatamente. Veja, existem situações em que um locatário resolveu por conta própria não pagar mesmo tendo condições. Então, por isso que eu volto a frisar, o corretor ele é importante como, ao invés de deixar isto ir a juízo para o juiz mensurar se é possível e quanto é possível reequilibrar o contrato ou resolvê-lo, o corretor tem essa proatividade de fazer isto antecipadamente, economizando o valor dos seus clientes com custas, com a possível demora do judiciário, com uma decisão que talvez não agrade tanto as partes. Por isso que eu acho que o corretor é muito importante nesse momento, deve sim se valorizar, procurar ele ter a proatividade de entrar em contato com seus clientes, mesmo que ele não administre, se administra mais do que nunca, mas não deixar que a vaca vá para o brejo, né? Ficar inerte, ficar sem essa proatividade é prejudicial direta ou indiretamente para o corretor. Perfeito. A Cristiane Miranda Giolo, via YouTube, pergunta: ações de despejo para aluguéis que já estavam em atraso antes da quarentena são possíveis? Sim, são possíveis. O problema aí é a executoriedade do mandado de despejo. Então, assim, a gente precisa ter muita ciência de que uma coisa são as relações jurídicas e econômicas antes das quarentenas e depois das quarentenas. Fato é que uma ordem de despejo já não é algo que seja rápido de ser executado. Neste momento, com os funcionários do judiciário trabalhando em casa, né, com força de trabalho residencial, o fórum fechado, não vai adiantar muito ter uma ordem de despejo. Acho pouco provável que um juiz
venha a deferir um despejo, até porque tem a questão do prazo para purgar a mora, mas também a gente tem que pensar nessa questão humana, social, que o juiz não vai mandar despejar uma família e tenha o problema de executar. A questão é você conseguir um oficial de justiça, a força policial que você vai ter que deslocar para ajudar, eventualmente, para executar uma ordem de despejo. Agora, entrar com a ação, sem dúvida é possível. Depois da quarentena, entrar com uma ação de despejo no período pós-quarentena, além dessa questão do judiciário estar trabalhando muito eficientemente com o processo eletrônico, mas analisando essas questões com muito cuidado, eu não sei se o judiciário sairia dando ordem de despejo neste momento por parcelas devidas pós, justamente até porque, além de ter o prazo para purgar mora, você tem a questão que o locatário vai contestar com base nas teorias de imprevisão, onerosidade excessiva, base do negócio, que ele não deixou de pagar pós-pandemia porque simplesmente ele ficou inadimplente. Ele vai, com certeza, justificar, tentar provar por que a inadimplência, e então você não vai conseguir despejar. Mas valores antes, se já tiver com a ação de despejo em andamento, ela está andando. Os processos judiciais eles estão tramitando. Os prazos processuais é que estão suspensos, mas tanto que o Diário Oficial está publicando as decisões regularmente. Eu até vi uma notícia, doutor Marcelo, a respeito do judiciário, né, especificamente aqui o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de que nesse momento de home office a produtividade aumentou, né, e que não só os servidores públicos, mas também os magistrados estão superando a expectativa aí de prolação de sentença, de publicação de despachos. Não, os prazos estão suspensos, mas diariamente recebemos publicações, né, ainda que os prazos estejam suspensos. Então, mais uma reflexão, né, e um momento para refletir no sentido de que a pandemia também pode trazer aí algum benefício, né? Trago também uma informação muito interessante que o senhor mencionou no curso aí da sua resposta sobre esses aplicativos, né? O Zoom, o Google Meet, aplicativos, né, de conversa, de reuniões, de teleconferência, e que grande parte dos corretores de imóveis que nunca tinham sequer utilizado uma ferramenta dessa passaram a utilizar para conversar com seus clientes, para ter um pouco mais de rapidez e de agilidade, até de pessoalidade, porque está olhando o cliente e apresentando eventualmente um imóvel através de uma visita, né, através do vídeo ou gravações, enfim. Então, os profissionais estão se reinventando, né? Chegou um momento agora muito oportuno para que possamos, de fato, conhecer todas as ferramentas tecnológicas que existem e nos utilizar da expertise, né, da figura do corretor de imóveis, para que, utilizando-as, nós possamos realmente prestar aquele serviço de excelência à sociedade. Sim, muitas ferramentas dessas já existem há bastante tempo. Eu acho que não existe nenhuma situação que só tenha reflexos negativos. Eu acho que é necessário realmente um momento de reflexão, de ócio produtivo, né, como diria o Domênico De Masi, das pessoas refletirem uma série de mudanças em suas vidas. Eu já uso a tecnologia para reuniões no meu escritório já há bastante tempo, em virtude de as pessoas terem problemas para sair do escritório, do trabalho, para vir no escritório num horário à tarde ou num horário de manhã. Então, um primeiro contato, obviamente, quando é possível pessoalmente, é bom, mas como você bem disse hoje, com a maior propagação de informação sobre os aplicativos de vídeo, você está vendo a pessoa. O corretor, eu acho que como advogado, tem muitos trabalhos por meio de indicação, né? Um bom trabalho sempre reflete muito melhor e muito maior confiabilidade, já é meio caminho da venda de você como profissional, é uma indicação, mas mais do que nunca, se o home office não pegava tanto antes, agora mais do que nunca pegou. O judiciário realmente tem surpreendido com o uso do home office, da tecnologia,
e acho que o corretor realmente ele tem que aproveitar isso. Forçou realmente muita gente que desconhecia esses meios a se adequar. Não sou da corrente que acha que a profissão vai ser extinta, nem a do advogado, nem a do corretor, porque, como eu disse, são profissões de ciência humana que demandam questões caso a caso que precisam ser vistas por um ser humano. Não dá para ter uma decisão comum e igual para todos, porque você vai gerar desigualdade. Então, o corretor deve sim se aproveitar desses meios para otimizar, ganhar tempo. A pandemia forçou muita gente a ter uma relação melhor em casa, a ter uma relação de trabalho diferente, mas isso não impossibilita você de trabalhar, de ganhar dinheiro, de mostrar um bom trabalho, de mostrar um bom serviço. Eu acho que, acabando a pandemia, é importante que as pessoas mantenham. A gente vai precisar manter um certo distanciamento ainda por um período, mas que as pessoas mantenham certos comportamentos e hábitos que vieram com a pandemia. Né? E um deles é usar mais a tecnologia. Ela está aí para isso, não só para fake news, para brincadeira, para ofensa, julgamento. Acho que a tecnologia está aí para tudo e pode ser muito bem aproveitada. Né? Sem dúvida. Perfeito. Temos aqui uma pergunta do Gilberto Lima. Você falou já a respeito da teoria da imprevisão, mas ele pergunta: a teoria da imprevisão não é necessário que se tenha extrema vantagem para o locador? Não, não é necessário. Na verdade, a imprevisão ela pode ser acionada para quem. A imprevisão se aplica aos contratantes, tanto para um lado quanto para outro. É óbvio que quem vai buscar o amparo da imprevisão é aquele que vai ter prejuízo com o desequilíbrio contratual, né? O locador ele está ali esperando receber o cumprimento da obrigação de pagar do devedor, indo especificamente para locação, vai. O locador ele está aguardando o cumprimento do contrato regularmente, a obrigação de pagar é do locatário. Então, o locatário que está com problema financeiro é quem vai levar a imprevisão à discussão. Né? Perfeito. Temos aqui mais uma pergunta do Vinícius Gouveia. Ele menciona: veja uma situação difícil. No meu caso, um inquilino nega em querer fazer um acordo sobre o pagamento do aluguel, uma vez que o proprietário aceitou receber 50% do aluguel e parcelar 50% do saldo em 10 vezes. O inquilino quer de todas as formas desconto do aluguel, alegando a situação da pandemia e até a lei do caso fortuito. Manifestação interessante aqui do Vinícius, né? Tem muito locatário, muito inquilino querendo realmente tirar proveito desse momento e não cumprir com o contrato. Entra um pouco na sua pergunta, antes da pergunta dele, né? A pergunta do outro colega, se eu poderia usar a teoria da imprevisão para o locador, e eu acho que essa questão se adequa bem. O locador ele pode ir ao judiciário para evitar o inadimplemento, talvez, no caso de um locatário oportunista, se não há realmente um canal de resolução do conflito de forma amigável e tiver que ir para o judiciário, ele, na contestação, com o locador ofertando ou não o desconto, ele vai ter que, numa eventual contestação, comprovar que ele não tem condição nenhuma de zerar a conta. Seria um controle invertido, mas um controle do judiciário para evitar esta má-fé. Então, e evitar também que se utilize desse momento difícil da humanidade para inadimplir 100% do contrato, porque não é uma questão de inadimplemento para o resto todo do contrato, é uma readequação por um período que às vezes pode abranger até o fim do contrato ou não, vai caso a caso. Né? Então, para evitar essa esperteza, e como a gente não tem controle sobre o ser humano, se chegou num ponto em que não há forma nenhuma de negociar, alguém vai ter que ir para o judiciário. E quem é que vai para o judiciário? Aquele que vai tomar o maior prejuízo e que precisa do socorro do judiciário para amparar o seu direito. Nessa linha, a Lória Giovana pergunta, via Facebook, um grande abraço, Lória.
Tem inquilino tentando utilizar esta questão para negociar o não pagamento de taxa condominial. Revimos alguns contratos de locação baseados em inadimplência e bom senso. Interessante essa manifestação, né? Porque, de fato, a taxa condominial e o IPTU, né, em uma locação, ela não menciona aqui se é residencial ou não residencial, mas em uma locação, por exemplo, residencial, ainda que a pessoa tenha sido afetada por esse momento, deixar o encargo, né, para o locador me parece um pouco excessivo, né? Então, logicamente, cada caso é um caso, mas seria nesse exemplo, seria até uma forma de trazer e dividir um pouco aí a responsabilidade. Né? O que você acha? Eu acho que a gente entra em algumas variantes, né, em algumas questões. A gente tem que pensar nesse reequilíbrio contratual em termos de ganha-ganha, né? Não há equilíbrio contratual quando um lado sai com muita vantagem e o outro não. Então tem que ser visto caso a caso. O locador tem sempre que refletir, dadas as circunstâncias e comprovações do seu locatário sobre esta questão do condomínio, porque vai afetá-lo lá na frente uma inadimplência, porque o condomínio e o IPTU são dívidas propter rem. Para quem não lembra, são dívidas que são do imóvel e não de seu proprietário. Elas seguem o imóvel. Então, para evitar um risco, não só de questão de multas e juros, mas para evitar uma possível ação judicial e até um futuro leilão com perdimento do imóvel, é preciso readequar isso também, caso a caso, quando realmente não há, por parte do locatário, a condição de arcar com isto. Então, por isso que precisa ter esse trabalho de negociação e de escrita de um aditivo contratual por parte do corretor, para evitar que haja uma injustiça em que um locatário possa vir a se valer dessa questão para não pagar o condomínio e o IPTU. Lembrando que é importante pensar em diferimento, né? Em readequar isso para ser pago lá para frente, porque o condomínio e o IPTU são obrigações do locatário. Com relação à inadimplência do condomínio, né, entrando um pouco nos condomínios, há uma preocupação dos condomínios com relação à inadimplência, que tem sido bastante tratada, porque a multa, em geral, do inadimplemento condominial, ela é um pouco baixa. Então, os condomínios estão preocupados com o fluxo de caixa. Mas o locatário não pode simplesmente, além da locação, eu também não quero mais pagar o condomínio IPTU. Vamos com calma. Analise caso a caso, você corretor, as condições e as comprovações de que realmente não há, e lembre o locador das implicações do inadimplemento do IPTU e do condomínio, se é conveniente partilhar esta despesa nesse momento para receber no futuro, ou arcar 100% e receber no futuro, para evitar uma demanda judicial que venha afetar o seu imóvel, né, por conta do condomínio IPTU serem dívidas propter rem. E aí o Fábio Simões pergunta, então posso pedir provas e se não as receber ou negar, posso deixar de fazer acordo com o locatário? Me parece que o colega pergunta se ele pode fazer ali análise, né, se de fato o locatário foi ali influenciado pela pandemia, né, teve ali a suspensão da sua atividade profissional. Acho que a gente precisa lembrar sempre que resolução amigável de conflito demanda transparência e boa-fé. Eu nem tenho meios coercitivos de exigir se ele se negar a dar. Realmente só um juiz tem o poder de, com base na obtenção dessas provas, que são obrigações das partes produzirem de acordo com o Código de Processo Civil, ou o juiz intimando que a parte produza essa prova, é a única pessoa capacitada para exigir e que você tem que cumprir, que se você não cumprir, o juiz, obviamente, vai presumir, vai pensar que se você não provou, é porque você não tem essa prova, então o que você alegou é apenas preto no branco, foi apenas algo que você escreveu, mas que não tem sustentação, porque não tem prova. Você, corretor, não tem o poder de ter essa coercibilidade de falar, olha, eu quero isso amanhã.
Eu acho que demanda da tua parte este jogo de cintura e de solicitar das partes a transparência necessária para avaliar caso a caso. Porque num caso de boa fé, a pessoa vai falar, vai comprovar. Numa pessoa que está agindo de má fé, né, como alguns corretores falaram aí, o oportunista, o espertinho, ele não vai dar, e você não tem como emitir uma ordem de busca e apreensão de documento para comprovar nada. Então, é importante não estragar a sua relação com ninguém, sabendo que você tem limitações que temos da nossa profissão, não tem jeito, né? Marcelo, nesse momento, grande parte, né, das intermediações, das tratativas, está sendo de maneira online. O Gilberto Lima, ele pergunta: temos utilizado a assinatura de documentos via assinatura eletrônica. Quais os problemas podemos ter no judiciário ao utilizar essa ferramenta? Eu não vejo grandes problemas com a utilização da assinatura digital, desde que devidamente certificada, porque isso é algo que já está no presente, já vem sendo utilizado há um tempo. A primeira escritura totalmente digital por meio de blockchain foi feita no ano passado, mas não vejo que você venha a ter problema no judiciário. Por conta disso, até lembrando o corretor amigo aí da pergunta passada, o importante é sempre ter essas questões tratadas por escrito, de forma clara, para que se tenha prova até dessa negativa desse locatário que ele perguntou, por exemplo, se negando a apresentar o documento de boa-fé, de transparência, dentro daquele contexto de dever de renegociar e boa-fé. Usando o mesmo princípio da boa-fé, a assinatura digital, o certificado digital para assinar, o aplicativo específico devidamente certificado, eu não vejo nenhum problema, porque o judiciário está bem resolvido com relação a isso. Perfeito. Temos aqui também alguns questionamentos, né, do Vinícius Gouveia, foi exatamente a manifestação anterior. O Ricardo Bernal traz um outro questionamento. O Ricardo está nos acompanhando desde o início. Um abraço, Ricardo. E os inquilinos que já estavam pagando sempre em atraso e agora, com a pandemia, pararam de pagar, alegando o momento atual? A gente entra dentro do mesmo contexto, né? É preciso que você auxilie o locador a obter desse locatário a comprovação. A gente não tem como controlar aí os agentes de má-fé, né? Então, o que a gente pode fazer para ter a segurança jurídica e um possível amparo de um juiz é ter tudo muito bem documentado, sempre. Então, e tudo feito da forma da lei. Então, você deve, como administrador ou como contratado para aquela situação específica, pontuar tudo sempre por escrito, por meio de e-mail ou mensagem, se possível, e-mail com cópia para o locador, não importa se oculta ou aberta, estabelecendo esse canal bem transparente para evitar esse tipo de comportamento abusivo. O abuso de direito, nós não temos controle sobre os seres humanos, mas uma vez comprovado, o juiz certamente vai penalizar aí o inadimplente e oportunista. Aquele que já pagava em atraso, existem N questões, né, caso a caso também, para não regularidade do pagamento, é obviamente um mau sinal, mas para a gente avaliar se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é ele não ser pontual, outra coisa é ele estar impossibilitado no momento de não pagar. Porque mesmo impontual, ele estava pagando, e se impontual, ele estava pagando com multa. Ou seja, ele estava pagando com a penalidade descrita no contrato. Ele se tornar inadimplente, ele precisa de uma comprovação real, de uma prova do porquê do inadimplemento, e não simplesmente argumentar, como a gente conversou no começo, eu não posso simplesmente, estamos em pandemia, eu não vou pagar mais, né? Eu não posso simplesmente inadimplir minha obrigação que está contratualmente firmada. Perfeito. Temos aqui também vários colegas acompanhando, o doutor Marcelo, Juliana Abreu, um grande abraço, Juliana, o senhor Araújo. Eu também gostaria de rapidamente aqui registrar as cidades que estão nos acompanhando, né? Todos os corretores e corretoras de imóveis e também os internautas que nos acompanham, de Americana, Arujá, Atibaia, Birigui, Cabreúva, Guarujá, Guarulhos,
Ilha Comprida, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Mongaguá, Osasco, Praia Grande, Santos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba, Taboão da Serra, Carazinho, Rio Grande do Sul, Maceió, Morrinhos, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e também Maceió, já falei, Salvador e Porto Alegre. Então, temos grandes colegas, grandes amigos aqui acompanhando dessas diversas cidades aqui ao longo da federação, e também uma audiência grande, viu? São 101 transmissões simultâneas, né? E 554 reproduções só no YouTube. Então, temos aproximadamente aqui 1.400 pessoas acompanhando a nossa live, levando um pouquinho de conhecimento, também tirando as dúvidas aqui com o doutor Marcelo. Para finalizarmos, então, doutor Marcelo, eu peço que o senhor apresente algumas considerações finais, e eu gostaria que o senhor deixasse uma provocação aos corretores de imóveis, no sentido de que eles possam refletir para que, de forma, nós possamos, né, superar esse momento singular, esse momento de pandemia, esse momento único, né, na humanidade que estamos vivendo, mas que, sem dúvida alguma, estamos tendo grandes aprendizados. Então, deixo a palavra com o senhor para que possamos finalizar. Legal. Eu esqueci de comentar sobre, por exemplo, condomínio, né? A visita em condomínio. Eu acho que o corretor deve, obviamente, cada condomínio tem estabelecido suas regras aí de convivência e de uso das áreas comuns. Então, o corretor deve se informar para poder agendar uma visita com as devidas precauções, com as devidas cautelas, sem que ele não só se arrisque a vida de terceiros, mas também que ele não descumpra a determinação daquele condomínio e não tenha um prejuízo profissional com isso, por ser um mau profissional. A provocação que eu tenho para os corretores, e que eu acho que também não é só para os corretores, é para todos nós, até que ponto, eu tenho que me questionar até que ponto eu estou fazendo o meu máximo de proatividade para alcançar os meus objetivos. Eu sugiro aos nossos colegas de ambas as profissões, e principalmente a nós corretores, que somos todos diretamente afetados com esse problema socioeconômico aí no mercado imobiliário, que você faça o possível, tenha a sua esperança, a sua motivação, que você acorde sempre sendo criativo, pensando como eu consigo exercer minha profissão, não só com dignidade, mas principalmente com muito esmero, com muito objetivo, a manter aquele cliente de ontem, de hoje e que virá amanhã, sabendo que eu sou um excelente profissional e que eu posso atendê-lo à distância, seja da maneira que for, da melhor forma possível. Agradeço muito o convite do Cresce para fazer essa live, a você, Milton, a toda a equipe técnica, ao Felipe, a Cris, a todos os que trabalhamos juntos aí no Cresce faz tempo, e espero estar sempre à disposição de vocês e dos colegas corretores no que eu puder contribuir para a nossa profissão, que é muito bacana, é muito, muito proveitosa, muito legal. Maravilha. Doutor Marcelo, eu vou realizar uma intimação agora para que possamos voltar aqui a uma outra live, porque temos inúmeras perguntas a respeito de incorporação, contrato de empreitada. O tema é longo, vê-se que locação realmente está em primeiro lugar, né? A quantidade de dúvidas sobre locação foi imensa, então tomou praticamente todo o tempo aqui da live, mas vamos programar aí uma nova live para que possamos falar sobre os demais contratos, que também merece total atenção. E em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu agradeço, né, ao senhor, que é o nosso professor, é o nosso mestre aqui, sempre com muita boa vontade, muito entusiasmo, muita disposição, traz informações muito relevantes do mercado imobiliário. Então, mais uma vez, em nome de toda a diretoria, agradeço sua atenção e o convoco, o intimo, para que possamos voltar aqui, conversar mais um pouco, levar um pouco mais de informação a todos os amigos corretores e corretoras de imóveis. Vamos marcar sim, eu estou à disposição de vocês. Eu que agradeço muito a audiência de todos os colegas.